Quando Fábio decidiu alugar um quarto naquela antiga pensão no centro velho da cidade, tudo o que ele queria era silêncio para focar no novo emprego. A casa era enorme, com vários quartos alugados para outros inquilinos, a maioria deles idosos solitários ou pessoas que mal saíam do quarto. Mas havia algo estranho. Um dos quartos não tinha número, e ninguém falava sobre ele. Toda noite, pouco depois da meia-noite, Fábio ouvia barulhos do quarto sem número, passos, algo arrastando pelo chão e, às vezes, sussurros. Ele perguntou à dona da pensão, mas tudo o que ouviu foi: "A gente não mexe com aquele quarto. E você também não deveria." O velho sobrado onde Fábio alugara um quarto parecia calmo à primeira vista. O piso de madeira estalava com qualquer passo, as paredes cheiravam a mofo e todos os corredores eram mergulhados em um silêncio quase respeitoso. Quase. Nas madrugadas, quando tudo parecia adormecido, Fábio começou a ouvir sons estranhos vindos do fim do corredor. Arranhões sutis, sussurros abafados e, por vezes, um leve estalo, como algo metálico sendo arrastado no chão. Ele tentou ignorar. Pensou que era paranoia ou sons típicos de uma casa antiga. Mas havia algo errado. Sempre que ele tentava seguir os ruídos, notava que eles vinham de um ponto cego do corredor, da porta logo ao lado da sua, a única sem número. Nenhuma placa, nenhuma maçaneta visível. Só uma moldura de madeira antiga, com uma fresta fina de luz escapando por baixo, todas as noites, na mesma hora. Curioso e inquieto, Fábio começou a observar os demais moradores. Notou que todos evitavam passar perto daquele quarto. Quando faziam, apressavam o passo. Alguns até desviavam o olhar. Na terceira noite, enquanto o vento balançava as janelas e o ar parecia mais pesado que o normal, ele ouviu um som agudo metálico, como gás arranhando madeira velha, vindo de dentro da porta sem número. Um calafrio percorreu-lhe a espinha. Decidiu gravar. Ligou o celular, colocou os fones e apertou o play. No início, apenas estática. Depois, uma voz. Raspada. "Seca. Você entrou. Agora não pode sair." Ele congelou. O som repetiu, com mais distorção, mais próximo. Mas ele não havia entrado. Ainda. Os dias seguintes foram envoltos em paranoia. Fábio já não conseguia dormir direito. Cada rangido no assoalho, cada chiado vindo dos canos ferrujados da pensão soava como um sussurro à espreita. Ele já não se sentia sozinho, nem quando trancava a porta e apagava as luzes. Incomodado com os acontecimentos e sem conseguir esquecer a voz que ouvirá na gravação, resolveu investigar a história da casa. Procurou registros antigos na biblioteca municipal, vasculhou fóruns online, conversou com um senhor de idade que morava ali desde jovem. E o que descobriu foi mais perturbador do que esperava. Décadas atrás, um inquilino havia sido encontrado morto dentro do quarto sem número. O corpo estava em estado de decomposição avançado, com o rosto irreconhecível, como se tivesse sido arranhado até os ossos. As unhas haviam sido arrancadas, como se tivesse tentado desesperadamente escapar de algum lugar ou de alguém. O caso nunca foi resolvido. A polícia suspeitou de outro morador da pensão, um homem silencioso que havia desaparecido logo após a descoberta do cadáver. Jamais foi localizado. Após o ocorrido, a dona da pensão mandou lacrar a porta, retirou o número e ordenou que ninguém mais falasse sobre o incidente. Mas nem isso impediu os rumores. O mais inquietante era que, mesmo após tantos anos, alguém ainda parecia ocupar aquele quarto. As luzes por baixo da porta acendiam sozinhas. Objetos desapareciam. E, pior, Fábio começou a perceber pequenos buracos nas paredes, disfarçados entre rachaduras do reboco. Um deles dava diretamente para o seu quarto. Na primeira vez que se aproximou e espiou, viu apenas escuridão do outro lado. Mas havia uma presença ali. Algo quieto, à espreita. Ele se afastou, com o coração acelerado. A certeza agora era inquestionável. Alguém estava espionando os moradores. Inclusive ele. Na terceira madrugada sem sono, Fábio despertou com um arrepio percorrendo sua espinha. Não houve um som alto, não um grito, apenas uma respiração. Lenta, ritmada, próxima. Como se alguém estivesse deitado ali, ao lado dele, compartilhando o mesmo quarto, o mesmo ar. Mas ele estava sozinho. Certo? Sentou-se na cama, os olhos fixos na escuridão.
A respiração continuava. Não vinha da porta, nem da janela. Vinha da parede, a que dividia seu quarto com o quarto sem número. Ele se aproximou, encostou o ouvido no reboco velho. E então ouviu uma voz baixa, rouca e familiar, sussurrando palavras com uma intimidade doentia. Bonita sua rotina. Você escova os dentes por 2 minutos e sempre dorme virado para a esquerda. Fábio recuou, paralisado. Seu coração disparou. Não era apenas um invasor. Era um observador silencioso, alguém que o estudava, que o conhecia nos mínimos detalhes. No dia seguinte, ainda em choque, ele vasculhou o quarto centímetro por centímetro. Procurava uma câmera, um microfone, qualquer explicação lógica. Mas o que encontrou foi pior. Um buraco, escondido atrás do espelho, entre rachaduras quase invisíveis na pintura. Ele hesitou. Sabia que não deveria olhar, mas olhou. Do outro lado, no breu absoluto, algo se moveu. E então, um olho apareceu. Um olho humano, aberto, fixo nele, sem piscar. Era como encarar uma criatura que não se surpreendia ao ser descoberta, como se tudo aquilo fosse parte de um plano, e Fábio estivesse atrasado para perceber. Ele gritou, empurrou o espelho, cobriu o buraco, mas já era tarde demais. Agora ele sabia que estava sendo vigiado. E pior, aquele olho também sabia que ele sabia. Naquela noite, o medo não permitiu que Fábio pregasse os olhos. O ar estava pesado, quase sólido, como se a própria pensão expirasse junto com ele. Pouco depois das 3 da manhã, ele ouviu um estalido metálico vindo do corredor, algo entre um ranger e o bater de uma corrente. Levantou-se devagar, os pés descalços afundando nos vincos do assoalho antigo. Tentou sair. Girou a maçaneta da porta da frente, trancada, mas não com chave, com cadeado. Por dentro, seu estômago revirou. Pegou o celular. Ligou para a polícia. Chamando. Linha muda. A ligação caiu. Algo não fazia sentido. Ele correu até o quarto da dona da pensão, a senhora Rosilda. Bateu na porta. Nenhuma resposta. Bateu mais forte. Silêncio absoluto. Decidiu entrar. O cheiro veio primeiro. Um fedor pútrido, enjoativo, de carne antiga e umidade parada. Ela estava na cama, parcialmente coberta. Os olhos abertos, opacos. A pele manchada. O corpo já em decomposição. Devia estar morta há dias. Talvez semanas. Fábio cambaleou para trás, engolindo um grito. A pergunta se formou em sua mente com a força de um trovão. Se ela está morta há tanto tempo, quem estava cuidando da pensão? Quem destrancava os quartos? Quem deixava as luzes acesas? Um som veio do corredor. Passos lentos, pesados. Fábio se escondeu atrás da porta, mal respirando. A maçaneta se mexeu. Ela girou com lentidão. A porta se abriu. E ali, parado no umbral, havia um homem alto, magro, com pele pálida e expressão vazia. Usava um uniforme de zelador antigo, encardido, com o nome Antônio bordado em vermelho desbotado. Fábio nunca o tinha visto antes. O homem inclinou a cabeça, com um sorriso torto e sem alegria. Você é o novo, não é? Que sorte! Eu já estava cansado da solidão. Em sua mão, brilhava algo fino e cortante, um estilete velho, com manchas oxidadas que não deixavam dúvidas sobre seu uso. O homem entrou um passo no quarto, os olhos fixos em Fábio, como se o estivesse saboreando. Sabe o que eu mais gosto aqui? Todo mundo acaba ficando. Mesmo quando quer ir embora. Fábio correu, com o som de risadas e passos pesados ecoando atrás dele. Trancou-se em seu quarto, tentando controlar a respiração, enquanto o homem do lado de fora dizia, com voz calma, como se lesse uma sentença já conhecida: Você já está no meu quarto, Fábio. Eu só precisava que entrasse devagar. E então, algo começou a se mover atrás do guarda-roupa. Fábio recuou até encostar na parede do quarto, o coração disparado como um tambor em guerra. Trancara a porta. Empurrara a cômoda contra ela. Mas do outro lado, a voz do homem ainda soava com uma calma sinistra, cada sílaba como se estivesse sendo saboreada. Você já está no meu quarto, Fábio. Eu só precisava que entrasse devagar. Toques suaves na madeira. Depois, arranhões. Como unhas passando lentamente na porta.
Mas foi então que Fábio ouviu algo muito pior, um som vindo de dentro do quarto. Atrás dele, um rangido. O guarda-roupa, antigo e empoeirado, estava se afastando da parede por conta própria, revelando uma fresta escura, um túnel estreito e abafado, com tijolos úmidos, fios soltos e cheiro de mofo. Fábio caiu de joelhos, sem ar, tentando entender o que via. Era por ali que ele entrava. O psicopata. Era assim que espiava os quartos. Era assim que ele matava. Aquele corredor claustrofóbico levava diretamente ao quarto sem número. E agora estava aberto, de dentro do túnel, um som de respiração pesada. Depois, passos lentos, rastejantes, se aproximando pela escuridão. Fábio pegou seu celular. Sem sinal, nem bateria. Tentou mover a comoda. Gritou. Nada. O som dos passos se intensificava. Não vinha só do túnel. Vinha também das paredes, do teto, da própria casa. Ele estava em todos os lugares. O quarto parecia encolher. E, então, uma mão surgiu pela fresta, segurando o estilete. A voz sussurrou. Agora bem perto. Aqui dentro o tempo não passa. Ninguém escapa. E agora, tem espaço para mais um. Fábio soltou um grito abafado enquanto a mão se movia rápido, puxando-o para dentro. No dia seguinte, os bombeiros foram chamados por vizinhos que ouviram gritos durante a madrugada. Arrombaram a porta da pensão. Encontraram tudo em silêncio. A parede atrás do guarda-roupa do quarto de Fábio estava aberta, revelando o túnel. Havia marcas de unhas, arranhões profundos, como se alguém tivesse tentado resistir até o último instante. Sangue seco nas bordas da passagem. Mas nenhum sinal de Fábio. Exceto pela placa recém-pregada na porta do antigo quarto sem número. Fábio, o quarto tinha, agora, um nome. E estava à espera do próximo. A casa número 42 da rua São Clemente parecia um esqueleto esquecido pelo tempo. Teia, com a pintura amarelada descascando em manchas irregulares, exibia uma longa varanda de madeira que rangia a cada sopro de vento. Telhas quebradas pendiam precariamente, enquanto plantas secas balançavam como dedos ossudos em um ritual silencioso. Durante o dia, era uma presença fantasmagórica e discreta, ignorada pelos vizinhos, perdida entre as casas vizinhas, quase invisível. Mas à noite, tudo mudava. Quando os ponteiros do relógio marcavam 2 horas e pouco, a casa despertava, e ninguém mais ousava encarar aquela varanda por muito tempo. Os poucos que ousaram se aproximar relataram uma visão que congelava a alma. Uma sombra imóvel, parada no limiar da varanda, como uma silhueta humana feita de pura escuridão líquida, um vazio que sugava toda a luz ao redor. Ela não tinha contornos definidos, nem olhos, nem rosto, apenas um vácuo aterrador, onde não se podia olhar sem sentir o ar falhar. E sempre, sempre após as 2 horas da manhã, ela surgia. E quando alguém tentava avançar, a casa reagia. Sons de madeira rangendo, portas batendo com violência, suspiros que pareciam vir das paredes. Tragédias começaram a ser sussurradas pelos moradores da rua. Surtos de loucura, desaparecimentos inexplicáveis, desespero que apodrecia a alma. A lenda local era simples e cruel. Quando ela entra, a casa já não é mais sua. Mateus, professor de história, buscava apenas silêncio. Após um divórcio doloroso, tudo o que queria era um recomeço, um lugar para fugir das sombras do passado e tentar reerguer sua vida. A casa número 42 parecia perfeita, barata, espaçosa, com um jardim onde sua cachorra Bela poderia correr livremente. Ele não era de acreditar em superstições. Para Mateus, histórias de assombração eram apenas ecos do medo coletivo, folclore barato criado para assustar e controlar mentes frágeis. Mitologia moderna, nada mais. Mas, na primeira noite, a casa lhe pregou uma peça. O silêncio era sepulcral demais, cortante. O tic-tac do relógio soava alto, ritmado e obsessivo, quase ensurdecedor. O assoalho rangia como se alguém invisível caminhava, e a luz da rua mal tocava os cantos escuros do interior da casa. Às 2h14 da manhã, Bela levantou-se bruscamente, rosnando com os pelos eriçados e olhos arregalados para a porta dos fundos. Mateus, assustado, aproximou-se da janela da cozinha e afastou lentamente a cortina. Lá estava ela,
A sombra, parada, imóvel, como uma silhueta feita de pura escuridão. Sem olhos, sem rosto, apenas um contorno que parecia sugar toda a luz ao seu redor, como um buraco negro de presença malévola. Num piscar de olhos, ela desapareceu, como se nunca tivesse existido. Na manhã seguinte, Mateus desceu para o jardim, ainda inquieto com a visão. Foi quando viu sua vizinha, Dona Lourdes, sentada no degrau da varanda da casa dela, mexendo nas mãos enrugadas, o rosto marcado pelo tempo e pela angústia. Ela levantou os olhos para Mateus, que hesitou antes de se aproximar. Você não dormiu, não é? Ela disse, como se tivesse lido seus pensamentos. Mateus concordou com a cabeça. Essa casa não é uma casa qualquer. Ela fez uma pausa, como se escolhesse as palavras para não assustá-lo demais. Meu marido e eu moramos aqui há décadas. Antes, as coisas eram diferentes. Mas depois que aquela sombra apareceu, Mateus ficou em silêncio, compelido a ouvir. Alguns moradores começaram a desaparecer. Outras pessoas enlouqueceram. Minha amiga, a senhora Joana, viu essa coisa uma noite. Dias depois, não era mais ela. Virou uma estranha. Parecia viva, mas não era. Ela olhou para Mateus, os olhos fundos cintilando com uma mistura de medo e tristeza. Dizem que essa sombra não apenas observa, ela entra. Ela escolhe uma pessoa e começa a tomar o lugar dela. Mateus sentiu um arrepio que subiu pela espinha. Mas por que você ainda mora aqui? Perguntou ele, tentando conter a ansiedade. Dona Lourdes suspirou fundo. Porque a casa é minha. E porque, de algum modo, eu prometi vigiar, para tentar impedir que a sombra leve mais alguém. Mateus percebeu que a velha senhora carregava um cansaço profundo, como se carregasse o peso de muitas perdas. Durante a conversa, ela falou sobre o ritual antigo, um aviso deixado por antigos moradores para tentar proteger a casa, mas que ninguém realmente acreditava. Ela mostrou para Mateus uma pequena caixa de madeira, cheia de símbolos riscados em carvão. Guarde isso com você. Se a sombra se aproximar demais, tente não olhar para ela direto nos olhos, porque olhar é convidar para entrar. Enquanto falava, Mateus sentiu uma presença incômoda atrás dele, como se a casa inteira estivesse observando. Bela, sentada aos seus pés, rosnou baixinho, encarando a varanda oposta com os pelos eriçados. Cuidado, Mateus, alertou Dona Lourdes, essa casa tem memória, e ela não esquece quem a habita. Mateus voltou para casa com o peso daquela conversa. Ele tentou ignorar, mas algo em seu peito dizia que aquilo era mais do que uma história para assustar visitantes. No restante do dia, ele percebeu pequenos sinais estranhos, objetos deslocados, sombras fugidias no canto dos olhos e aquele silêncio pesado que parecia pesar em cada respiração. Enquanto isso, Bela evitava a varanda, rosnando para o nada, como se visse algo que ele não conseguia. E Mateus sabia que estava só começando a entender o que aquela casa realmente guardava. Na manhã seguinte ao segundo encontro com a sombra, o sol parecia tímido, como se recusasse a iluminar completamente a casa número 42. O céu estava limpo, mas a sensação de peso que pairava no ar não desaparecera. Mateus saiu para passear com Bela, tentando afastar a imagem da figura sombria gravada em sua mente, uma silhueta estática, fria, que parecia sugar toda a luz. O ar estava estranho, denso demais para um dia claro de outono. Quando estava perto do portão da casa, uma figura apareceu do outro lado da rua. Era Dona Lourdes, a vizinha da frente, com seu andar lento e passos curtos, segurando a bengala. Seu rosto estava sério, marcado por linhas profundas, e os olhos fundos brilhavam de uma maneira inquietante. Ela não perguntou se Mateus estava bem, nem mesmo um cumprimento casual. Você viu, né? Disse ela, a voz baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma certeza aterradora. Mateus congelou, o coração acelerado. Hesitou antes de responder, sem saber se admitiria o que viu ou negaria para se convencer de que era apenas um sonho. Vi. Dona Lourdes assentiu, com um olhar que parecia pesar sobre ele como uma sentença. Essa casa, ela engana. No começo, é só silêncio e calma. Você pensa que é um refúgio. Mas o silêncio, ele é uma armadilha. Depois vem a sensação de que algo está ali,
te observando, mesmo quando você não quer. Ela puxou a gola do casaco para proteger o pescoço do vento frio que começava a soprar. Quando você finalmente vê a sombra, é porque ela já decidiu te ver também. E aí, a sua vida nunca mais será a mesma. Mateus sentiu um calafrio. A expressão da velha, carregada de sofrimento, fez brotar uma angústia que não sabia explicar. Eu ouvi histórias, sabe? Moradores que desapareceram, jovens que enlouqueceram, mulheres que simplesmente se entregaram ao vazio. Ela parou, olhando para o chão, como se tentasse afastar memórias que ainda doíam. Tudo começou depois que ela apareceu pela primeira vez. Desde então, ninguém mais é o mesmo. Mateus olhou para Bela, que estava inquieta, puxando a coleira para voltar para casa. Você tem que tomar cuidado, Mateus. A casa escolhe. Ela entra devagar, sussurrando, se infiltrando no seu silêncio. Dona Lourdes fez um gesto lento, como se tentasse afastar algo invisível. Você ainda está no começo. Se ouvir vozes, se sentir que o quarto está gelado demais, não lute contra isso. Escute, mas não olhe direto. Mateus sentiu o peso daquelas palavras. Um aviso, uma súplica. Antes de se despedir, Dona Lourdes entregou a ele um pequeno amuleto de madeira entalhada, com símbolos antigos. Não é proteção garantida, mas pode ajudar a manter o que é seu. Enquanto Mateus voltava para casa, o vento carregava um cheiro estranho, uma mistura de terra molhada e fumaça. Quando ele entrou, Bela rosnou para a varanda e a sombra apareceu novamente, por um breve momento. Mateus não desviou o olhar e sentiu que, naquele instante, algo dentro dele começou a mudar. Na terceira noite, Mateus não conseguia pregar os olhos. O relógio marcava 1h57 quando ele finalmente se levantou, dominado por uma inquietação que parecia nascer do próprio silêncio da casa. O ambiente estava estranhamente quieto. Nenhum som de carros ao longe, nenhum farfalhar de folhas, nenhum canto de insetos. Até mesmo o tic-tac do relógio parecia ter desaparecido, deixando o ar pesado, como se o tempo tivesse parado. Apenas uma espera densa, que fazia o coração de Mateus acelerar a cada batida. Decidido a capturar aquela presença que o assombrava, ele pegou o celular e o posicionou na janela da sala, apontando diretamente para a varanda. Programou a gravação para iniciar às 2h10, com mãos trêmulas. Bela estava escondida debaixo da mesa, encolhida, os olhos arregalados e o corpo tremendo. Ela rosnava baixinho, incomodada, inquieta. Os minutos passaram lentamente, como se o próprio tempo se arrastasse em um ciclo interminável. Às 2h13, a varanda ainda estava vazia. Mateus sentiu a respiração prender, o silêncio se tornar opressor. Então, exatamente às 2h14, um frio cortante invadiu a casa. Uma corrente gelada percorreu sua espinha e a pele se arrepinhou, como se algo sombrio tivesse atravessado a janela invisível que separava o mundo real do desconhecido. Ele não precisou olhar para saber. A sombra estava ali. Quando finalmente olhou para a tela do celular, seu coração quase parou. A sombra já não estava mais em pé, imóvel. Parecia se erguer, lentamente, como se tivesse estado deitada sobre a varanda durante horas, absorvendo a escuridão ao seu redor. Seus contornos eram indefinidos, quase líquidos, e a figura se movia com uma lentidão perturbadora, um movimento quase humano, mas errado. Às 2h17, a sombra virou a cabeça, e Mateus sentiu como se aquela figura estivesse olhando diretamente para ele, através da câmera, atravessando a tela com olhos invisíveis que perfuravam sua alma. O frio se intensificou, e um cheiro acre, como de ferro queimado, invadiu o ambiente. Às 2h19, a imagem começou a distorcer. O áudio chiava com ruído estranho, um zumbido que parecia vir de dentro da própria casa, crescendo em volume até se tornar ensurdecedor. De repente, a gravação foi interrompida abruptamente, como se alguém tivesse puxado a tomada ou cortado a energia de forma intencional. Mateus caiu para trás no sofá, coração disparado, incapaz de se mover. Foi então que seus olhos captaram algo na parede oposta, uma mancha escura, brilhando à luz fraca da sala. Aproximou-se e sentiu o arrepio subir pela espinha. Havia uma frase escrita com uma substância estranha, escura e granulosa, que lembrava cinzas misturadas à gordura. Você me olhou.
As letras pareciam ter sido traçadas por dedos queimados, e a parede ao redor estava morna, quase quente, como se o calor tivesse acabado de ser liberado. Em pânico, Mateus correu até o banheiro. Lavou o rosto com água fria, tentando afastar o medo que o consumia. Quando ergueu os olhos para o espelho, seu corpo inteiro congelou. Seu reflexo estava sorrindo, mas ele não estava sorrindo. O sorriso no espelho era largo, distorcido, perverso, um convite sinistro que parecia vir de uma outra dimensão, uma versão cruel dele mesmo. Mateus recuou, sentindo uma onda de náusea e desespero. Ele sabia que não estava mais sozinho naquela casa, e que aquela presença não só o via. Ela estava começando a tomar parte dele. A noite caiu com uma lentidão sufocante, como se o tempo estivesse sendo sugado pela casa número 42. O céu estava completamente escuro. Sem estrelas, uma camada de nuvens espessas ocultava até a lua. Parecia que o próprio a pesava sobre o telhado, comprimindo cada suspiro e cada pensamento dentro daquelas paredes antigas. Dentro da casa, o ambiente se tornará denso e viscoso. Mateus sentia dificuldade para respirar, como se algo invisível ocupasse os cômodos, preenchendo cada espaço, cada fresta entre os móveis. O cheiro mudou. Agora havia um odor metálico, queimado e úmido, como se a casa estivesse sangrando em silêncio. Bela não comia desde o dia anterior. A cachorra permanecia encolhida no canto do quarto, com os olhos arregalados e o corpo tremendo. Ela evitava Mateus, rosnando baixo e lentamente, como se reconhecesse algo terrível que ele ainda não via. Mateus sentia que já não era mais ele mesmo. Às vezes, parava diante do espelho, esperando um sinal, um movimento estranho. E quase sempre via seu reflexo piscar antes dele. A sensação de estar dividido entre dois mundos o consumia. No meio da madrugada, a casa foi tomada por um som abafado, quase como um sussurro, mas que logo cresceu uma risada rouca, abafada e distorcida, que parecia reverberar pelas paredes, gelando o sangue de Mateus. Ele sentiu uma presença atrás de si e virou lentamente, mas não havia nada além da sombra familiar, que agora tinha um novo companheiro. Na varanda, Dona Lourdes, da casa em frente, acordou de súbito. Sentiu um aperto no peito, um chamado urgente e silencioso. Levantou-se cambaleando até a janela. Lá estavam elas, duas sombras, lado a lado, imóveis na varanda. A primeira, maior e mais sólida, continuava como antes, uma silhueta escura e impenetrável, feita de pura escuridão. Mas a segunda era diferente. Mais baixa, com contornos irregulares, parecia respirar, o corpo em constante transformação, como se estivesse absorvendo o próprio ar da noite, ganhando forma e consciência. De repente, a segunda sombra virou a cabeça em direção a Dona Lourdes. Seus olhos, ou o que quer que fossem aquelas coisas negras, pareciam penetrar a alma da velha. Ela soube, com um terror gélido, que aquela sombra não era mais Mateus, nem completamente outra coisa. Ainda estava mudando. No dia seguinte, a rua acordou com um silêncio pesado e inquietante. O portão da casa 42 estava trancado por dentro, com uma corrente enferrujada. As janelas estavam fechadas e silenciosas. Os vizinhos chamaram, bateram, gritaram, mas ninguém respondeu. Apenas Bela foi encontrada, solta, vagando pela rua, com os olhos fundos, sem emitir um único som. O animal parecia vazio. A polícia foi chamada. Arrombaram a porta e vasculharam cada cômodo. Nenhum sinal de Mateus. Nenhum vestígio de luta. Nada. A casa estava limpa. Limpa demais. Como se ninguém tivesse vivido ali por décadas. Mas algo mudou para sempre na rua São Clemente. As duas sombras continuam a aparecer. Sempre às 2h14 da manhã. Imóveis na varanda. Observando. Esperando. Dona Lourdes diz que agora elas olham para casas diferentes, não só para a número 42. Às vezes, quando o vento sopra forte e o céu está escuro demais, ela jura ver as sombras viradas para o norte, na direção da próxima rua, da próxima casa, talvez da sua. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!